Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje iremos falar sobre a termodinâmica dentro da farmácia. Para começar, vamos falar sobre os conceitos preliminares, a estabilidade das fases. A fase de uma substância é formada pela matéria que é homogênea em relação à composição química e ao estado físico. Assim temos as fases sólida, líquida e gasosa de uma substância. Uma transição de fases ocorre espontaneamente dependendo de uma certa temperatura e característica de pressão. Nesse sentido, em 1 atm, o gelo em fase estável de água em temperatura abaixo de zero, mas acima de zero está em estado líquido. Essa diferença indica que abaixo de zero a energia livre de Joule diminui quando a água líquida se transforma em gelo, e acima de zero a energia livre de Joule diminui quando o gelo se transforma em água líquida. A temperatura de transição é a temperatura que as duas fases estão em equilíbrio. A energia livre de Gibson é a mínima da pressão dominante. Nos gases e nos líquidos, a mobilidade das moléculas permite que a transição da fase ocorra rapidamente, mas nos sólidos é possível que a instabilidade termodinâmica fique indiferente e congelada. As fases termodinâmicas estáveis e que não se alteram por impedimento de natureza cinética ou velocidade do processo são denominadas de fases metastáticas. Um exemplo de uma fase metastática é o diamante, que está na fase metastática do carbono em condições ambientais. A termodinâmica da transição de fase. A energia de Gibbs molar é uma propriedade intensiva e depende da fase da substância. Por exemplo, a energia de Gibbs molar da água líquida é diferente da do vapor da água à mesma temperatura e pressão. Quando a temperatura é baixa, a fase sólida da energia, sendo, portanto, a mais estável. Entretanto, com o aumento da temperatura, o valor da energia de Gibbs da fase líquida fica abaixo do valor da fase sólida e a substância se funde. A temperaturas ainda mais altas, o valor da energia da fase gasosa fica abaixo do da fase líquida e o gás se torna a fase mais estável, ou seja, acima de certa temperatura, o líquido evapora. Soluções ideais. Em bioquímica, por exemplo, o principal interesse são as soluções líquidas, que irão precisar do potencial químico, que deve aumentar com a concentração, pois quanto maior a concentração, maior o potencial. A chave para a obtenção do potencial químico de um soluto é a medição da pressão parcial de vapor de cada componente de uma mistura, que é a pressão parcial do vapor de cada componente em equilíbrio dinâmico com a solução, conhecida hoje como Lei de Raoult. Uma solução hipotética que obedece à Lei de Raoult em toda a faixa de composição, de A puro até B puro, é chamada solução ideal. A importância teórica da Lei de Raoult é que, como ela relaciona a pressão de vapor à composição, podemos usá-la para relacionar o potencial químico à composição de uma solução. As misturas em que o soluto obedece à lei de Henry e o solvente à lei de Raoult são chamadas soluções diluídas ideais. Em uma solução diluída, cada molécula do soluto está envolvida pelo solvente quase puro, o que torna seu ambiente químico bastante distinto daquele em que o soluto está puro. A lei de Henry é normalmente associada a soluções de gases em líquidos, embora seja igualmente aplicável às soluções que contenham solutos voláteis não gasosos. Tem aplicações de grande importância prática em sistemas químicos e biológicos e, portanto, merece uma discussão mais aprofundada. Inicialmente, é bom entender o que é a indústria farmacêutica, que é o ramo de produção dedicado à pesquisa, desenvolvimento, fabricação e distribuição de remédios e também itens voltados ao tratamento de doenças. A cadeia farmacêutica inclui ainda produtos criados para suprir demandas de saúde de humanos e animais. Como se classificam os medicamentos em relação à temperatura? Então, existem os medicamentos que precisam ser refrigerados, ficando entre 2 graus e 8 graus, enquanto alguns outros devem ser congelados, ficando em equipamentos com temperaturas entre menos 20 graus e menos 10 graus. Não importa qual seja o caso, o local em que ocorrer o manuseio das embalagens deve ter constantemente temperatura ao redor de 20 graus. Em relação às formas farmacêuticas, as formas farmacêuticas são as formas físicas de apresentação do medicamento. Elas podem ser classificadas em sólidas, líquidas, semissólidas e gasosas. As formas sólidas podem ser pós, granulados, comprimidos, drágeas, cápsulas, supositórios e óvulos. A termodinâmica, que é o que estuda a troca de matéria e a troca de energia pelo trabalho e pelo calor entre sistemas ou entre o sistema e a sua vizinhança. Ela trabalha com os estados de equilíbrio e com as propriedades macroscópicas que caracterizam os sistemas.
Uma curiosidade é a diferença entre a farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacodinâmica é o estudo do mecanismo de ação dos fármacos em geral, enquanto a farmacocinética é o que avalia os efeitos que o corpo faz com o fármaco, dentre eles os processos de absorção, distribuição, metabolismo e também excreção. E assim concluímos o nosso trabalho sobre termodinâmica na farmácia. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigada e até o próximo trabalho de física.